Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida neste domingo. Nós estamos aqui na presença do nosso Deus para louvá-lo e exaltá-lo de todo o coração. Como é bom sabermos que neste dia centenas de irmãos e irmãs se unem a nós, unem as suas vozes à nossa, para que juntos possamos estar na presença do nosso Deus. Nós continuamos celebrando 34 anos da nossa igreja neste mês de setembro e da parte de Deus nós somos convidados e convidadas para este encontro de adoração. Por isso vamos agradecê-lo, dizer: Senhor, eis-nos aqui na tua presença. Feche os seus olhos e diga: Senhor, nós aceitamos o teu convite e te louvamos por estarmos juntos aqui. Se tu tens sido fiel, Senhor, a esta igreja há 34 anos, nós também somos testemunhas de que nenhum dia das nossas vidas nós estivemos sozinhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos um lugar para chamar de casa. Te louvamos pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs, e hoje nós vamos cantar-te no plural, em voz alta, dizendo: nós cremos que tu estás entre nós enquanto nós te adoramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Será que você pode desejar um feliz aniversário a quem está perto de você e também nos comentários? Um feliz aniversário, Igreja Evangélica da Paz. Vamos louvá-lo, queridos. Erguemos nossa voz, teu nome sobre nós, vamos te buscar. Teu povo queima os corações. Agora és a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas e o poderoso flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Com fé estás neste lugar, tua glória a brilhar, olhamos para ti. Do céu vens com poder, mostrando teu querer, estás presente aqui. És a nossa razão, és a nossa canção. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas e o poderoso flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas e o poderoso flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Mostra a tua glória, mostra a tua força. Mostra, Senhor Jesus. Vamos dizer: mostra a tua glória, mostra a tua força, mostra, Senhor Jesus. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas e o poderoso flui neste lugar, enchendo a nossa adoração. Queremos ver-te. Abra-nos os céus, queremos ver-te. Abra as comportas e o poderoso flui neste lugar, enchendo a nossa adoração.
Nós pedimos a Ele, Senhor, mostra a Tua glória, e nós podemos dizer que a Sua glória é mostrada em Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, onde a nós Ele se revelou. Em sua grande ressurreição e no seu amor por nós. Vamos continuar adorando. Diga assim: ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nós vamos dizer, Senhor, e quando tudo se acabar, nós estaremos seguros. E quando tudo se acabar, vamos lá, diga com fé: estarei seguro. Me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Levante suas mãos a Ele, diga mais forte: prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Aleluia! Será que você pode no seu lugar dar uma salva de palmas a Ele? Amém! Senhor, receba hoje a nossa adoração, receba hoje o nosso louvor. Ah, queridos, como é bom cantarmos juntos na presença do nosso Deus, ainda mais acerca do seu amor por cada um de nós. Lembre-se que Jesus te ama hoje e para sempre. Fique nesta fé em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. Um ótimo domingo para você. Mais um domingo, mais uma vez, estamos juntos na presença de Deus, cultuando o seu nome, cantando louvores a Ele, fazendo orações, ouvindo a sua palavra. Não tem nada melhor, não é? Do que estarmos juntos em comunidade. Ainda estamos nos dividindo entre os cultos presenciais e também os cultos online. Isso deve durar ainda pelo menos alguns meses. Mas eu tenho certeza de que a mesma bênção, né, que presencialmente nós recebemos de Deus na nossa igreja, também é a bênção que Ele tem derramado sobre nós quando estamos assistindo e participando do culto desse modo online. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto, que Deus te abençoe e derrame sobre você toda a sorte de bênçãos e toda a graça. Amém? Nesse momento do culto, nós dedicamos a oração uns pelos outros. Os irmãos trazem necessidades e pedidos diante de Deus, e nesse momento nós vamos orar por esses irmãos. É claro, e nós sempre falamos isso, não? Todos nós temos necessidades, todos nós temos, em algum momento da nossa vida, algum tipo de socorro que precisamos alcançar do Senhor. E a vida do cristão, ela é marcada pela constante oração. A Bíblia Sagrada nos convida, por exemplo, a orar sem cessar. Isso não significa que você ficará orando 24 horas por dia, porque nós também temos outros afazeres que nos impedem de fazer isso. Mas a vida de oração deve ser uma vida constante. O tempo todo nós estamos orando a Deus, estamos falando com Ele. Mesmo muitas vezes por meio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então a vida de oração, ela acompanha o cristão. O cristão ora todos os dias, se dirige a Deus todos os dias, e quando nós nos dirigimos a Ele, Ele também fala conosco. A oração, meus irmãos, ela não é um monólogo, não é uma fala sozinha, solitária, mas é uma conversa, um diálogo que nós estabelecemos com Deus. Nós falamos e Deus fala conosco por meio da sua palavra e também por meio do seu Espírito Santo, que habita dentro de cada crente e nos indica o caminho que deve ser seguido. Amém? Com esse entendimento, nós vamos orar agora em favor de alguns irmãos que estão necessitados dentro da nossa comunidade. O nosso irmão Everton, vamos orar também pela Elaine, esposa do nosso irmão Ismael, que também está precisando ter a sua saúde restabelecida. Vamos orar pelo nosso irmão Rogério, esposo da nossa irmã Wanda, pela Lisiane, pela irmã Cleusa, pela Rose, pela Sônia Bugiga, pela irmã Gislaine, pela Aimee. São irmãos e irmãs que a cada semana nós temos orado por eles. É claro que essa lista, em alguns momentos, ela é acrescida de alguns nomes. Mas, via de regra, você deve perceber que nós oramos continuamente por alguns irmãos que passam por dificuldades contínuas de saúde, estão passando por doenças e fazendo tratamentos médicos prolongados. Vamos orar, não vamos cessar na nossa oração, na confiança de que, falando ao nosso Senhor, Ele nos ouve. E você, nesse momento também, é o meu convidado a orar a Deus, colocar a sua vida diante dele, colocar os seus anseios, as suas dúvidas, os seus desejos e necessidades diante de Deus, porque o próprio Jesus Cristo disse assim certa vez, meus irmãos. Presta atenção, olha o que Jesus disse: todas as coisas que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai que está no céu assim fará. É por isso que nós temos o costume, como igreja e como evangélicos, de sempre orarmos em nome de Jesus. As pessoas às vezes perguntam, mas por que vocês oram sempre em nome de Jesus? Ora, porque Jesus assim nos instruiu por meio da sua santa palavra. Ele disse, orem em meu nome, ao Pai
e o Pai ouvirá as vossas orações. Vamos orar então? Sempre no nome daquele que se deu por nós, orar por esses irmãos e também orar por cada um dos nossos pedidos. Além disso, também nessa oração oraremos em favor dos dízimos, das ofertas, em consagração ao nome do Senhor. Você que trouxe e traz à casa do Senhor, a Igreja de Cristo, a sua oferta, o seu dízimo, você faz isso, eu tenho certeza, com um coração cheio de liberalidade, porque é uma forma de agradecimento a tudo aquilo que Deus tem feito por você, por sua vida. Como nós bem sabemos, não estamos e nem podemos estar descolados da realidade tão difícil que nós vivemos. Todos nós sabemos o preço das coisas, sabemos como que a inflação bate às nossas portas, a instabilidade política que resulta numa instabilidade, obviamente, também econômica. Temos uma população de aproximadamente 15 milhões de irmãos e irmãs brasileiros sem emprego e talvez sem nenhuma perspectiva muito presente de alcançar esses empregos. Portanto, não estamos alienados e nem descolados da realidade. Mas uma coisa nós sabemos, que no meio de tudo isso, o Senhor é conosco. No meio das dificuldades, das angústias, o Senhor está sempre com o seu povo e disponível a todo aquele que clamar o seu nome. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos orar a Deus, colocar diante dele as nossas petições. E quando nós damos a Deus os nossos dízimos e ofertas, nós estamos fazendo uma oração a ele. Uma oração dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque apesar de todas as dificuldades, o sustento meu e da minha família tem sido provido pela sua grande bondade. Além disso, quando oramos desse modo, também pedimos a Deus que Ele estenda as suas bênçãos, não apenas a nós e a nossa família, mas a todos os nossos irmãos e a todas aquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas que passam por problemas de desemprego, por problemas sérios ligados à vida financeira e econômica. Então, oremos a Deus. Podemos fazer nesse momento a nossa parte, com fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, estamos reunidos na Tua presença, na Tua casa, mais um domingo, porque o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. E nós podemos, por meio da Sua palavra e autorizados por ela, orarmos e nos dirigirmos a Ti no nome de Jesus Cristo. E é assim que nós oramos em favor dos nossos irmãos que estão doentes, passando por tratamento médico, que precisam, Pai, afinal, ter a sua saúde restabelecida. Oramos em favor do irmão Everton, da irmã Elaine, do nosso irmão Rogério, da nossa irmã Lisiane e da irmã Cleusa. Oramos também em favor da nossa irmã Rose, da Sônia Bugiga, da nossa irmã Gislaine, da Aimee. E também oramos em favor de todos os irmãos e irmãs que hoje precisam de um socorro do Senhor. Nós bem sabemos que o Senhor é todo misericórdia. Nós aprendemos pela Sua palavra que as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós, ela é renovada a cada manhã. Isso significa que ela nunca se esgota. Significa que o tempo todo nós podemos contar com o Seu amor incondicional, com a Sua misericórdia que é dada em nosso favor. Por isso oramos e te agradecemos, porque sabemos que assim somos ouvidos, porque oramos em nome de Cristo Jesus. Cada necessidade, cada pedido e cada agradecimento trazido a Ti. Ó Pai, ouça, porque oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos orar nesse momento também, consagrando os dízimos e as ofertas que são trazidas à sua casa pelos nossos irmãos e irmãs, que entendem a importância da sustentação da sua obra. Pai amado, nós bem sabemos os momentos difíceis pelos quais passamos e por isso oramos em favor dos nossos irmãos e irmãs para que o sustento nunca falte, para que a sua abundância e a sua bênção esteja sempre presente na forma do alimento sobre a mesa, de forma que as nossas vidas financeiras possam estar minimamente organizadas nesse tempo. O Senhor sabe que reconhecemos que tem dado a nós mais do que precisamos. Mas muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, pessoas que nós conhecemos e muitas vezes pessoas que nós nunca conheceremos,
mas o nosso coração se solidariza, Pai, com os milhões de desempregados, com aqueles 27 milhões de brasileiros que estão na margem da pobreza. Pai amado, o Senhor que é todo bondade, que é todo misericórdia, o Senhor que multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão faminta, é a Ti que nós recorremos, para que de algum modo, Pai, nós possamos enxergar uma luz nesse momento que nós estamos passando. Que a Sua graça não nos abandone, que o Seu temor permaneça no nosso coração. Mas uma coisa eu peço, e principalmente eu peço, que apesar de tudo, de todas as dificuldades, de todas as dúvidas e incertezas, eu peço que a nossa fé permaneça inabalável para que possamos vencer no nome de Jesus Cristo. Assim oramos, Pai, no nome dele, que se deu por nós, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Oramos juntos então, em nome de Jesus Cristo. E vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. A nossa igreja continua com a sua programação normal. Estamos de volta aos nossos cultos presenciais, aos domingos, 2 cultos às 10 horas da manhã e às 18h30. Por enquanto, esse culto está aberto a todas as pessoas, vacinadas ou não, apesar de que eu creio que todos nós, pelo menos com a primeira dose, já estamos imunizados, não é? Mas, por enquanto, ainda maiores de 12 anos. Se você tem de 12 anos para cima, você é o nosso convidado a fazer a sua inscrição no site da igreja, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Você pode se inscrever para participar do nosso culto às 10 ou às 18h30. Tem sido uma grande bênção essa volta. Alguns irmãos estão voltando realmente aos poucos. No domingo passado, alguns irmãos foram à igreja de novo pela primeira vez. É sempre muito emocionante, porque desde o momento que nós paramos, a igreja sempre fez, uma grande falta para nós. Então, procure, na medida do possível, você vai encontrar um ambiente seguro, um ambiente organizado, com os protocolos sanitários sendo cumpridos, como máscara, distanciamento, como nós bem sabemos, porém, você vai encontrar um ambiente acolhedor. Porque os irmãos bem sabem que nós defendíamos 3 medidas para essa volta: máscara, distanciamento e amor ao próximo. E o que caracteriza a Igreja de Cristo na Terra? O que é, além da sua grande missão, do seu grande chamamento? Amor ao próximo. Então venha, participe, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Por enquanto, às quartas-feiras, como os irmãos bem sabem, os nossos cultos ainda estão online. A tendência, como eu anunciei já na semana passada, é que a partir de outubro, com a campanha da semeadura, nós iremos dar informações aos irmãos. Provavelmente a partir da semana que vem, a campanha da semeadura começará às quartas-feiras de outubro. Ainda não sabemos em qual quarta, eu acredito que na segunda, amém? Mas fique atento para receber essas informações, e aí é provável que a partir de quarta-feira, as nossas quartas-feiras também, a partir do mês que vem, as nossas quartas-feiras também sejam presenciais, amém? No mais, eu desejo a você uma boa semana, cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que os tempos são difíceis, a pandemia não terminou, portanto, cuide-se, mas acima de tudo, mantenha o seu coração cativo ao Senhor. No momento de dúvida, Ele nos mostrará o caminho. Que a graça do nosso Senhor esteja com você e uma boa palavra agora que iremos receber da pastora Sandra em nome de Jesus. A paz, querida igreja, louvado seja Deus, que em nome de Jesus estamos aqui neste culto que prestamos ao Senhor, e agora chegou o momento de meditarmos na palavra dele. Para tanto, eu peço que você me acompanhe nessa breve oração para que possamos ser abençoados. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, neste dia, Senhor, nesse momento que nós temos contato com a tua palavra, em que estamos reunidos, Senhor, em teu nome, nós oramos como igreja para que o Senhor nos abençoe,
para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor tire todo obstáculo, todo empecilho que nos impeça de compreender a Tua palavra e de ouvir a Tua voz. Fala a cada um de nós, nos alimente, Senhor, com o pão do céu. Dá-nos a compreender as profundezas dos Teus caminhos nas nossas vidas. Nós oramos e pedimos entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Eu quero que, por favor, você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 61 a 62. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção. Antes da leitura, eu vou dizer um pouquinho do contexto em que se deu essa passagem bíblica. Jesus estava indo em direção a Jerusalém e ele passou por Samaria para se hospedar lá, nesse caminho. Talvez ele planejasse dormir lá e depois seguir viagem. O que acontece é que os samaritanos rejeitaram a Jesus, eles não quiseram receber Jesus, porque eles perceberam que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. E os samaritanos não se davam com os judeus, e os judeus odiavam os samaritanos. Sendo assim, Jesus foi rejeitado. Ele e seus discípulos disseram, olha, aqui não tem lugar. Talvez falaram diretamente, talvez deram algum tipo de desculpa, mas deixaram claro que eles não eram bem-vindos ali. E Jesus, então ele vai e continua o seu caminho com seus discípulos. Nesse percurso, Lucas, pelo Espírito Santo de Deus, registra 3 conversas que aconteceram entre Jesus e 3 pessoas daquele grupo que caminhavam com ele. E nós vamos ler a 3ª conversa, mas aconteceram outras 2 antes dessa última conversa. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos deter. A primeira pessoa, ela fala assim, eu acho que ela ficou com empatia por Jesus ter sido rejeitado, e ela falou assim, Senhor, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor ande, aonde o Senhor for. Não tem importância se não aceitar o aquilo, mas eu vou com o Senhor. Sabe aquela pessoa que às vezes gosta de dar apoio? Talvez tenha sido isso. E Jesus responde para ela e diz assim, olha, eu não tenho um lugar fixo, olha, eu não tenho casa para morar. Se você está pensando que você vai me seguir, nós vamos chegar num lugar determinado e ali ficar, ali construir uma vida, não, nós não vamos. Os passarinhos têm ninhos, as raposas têm as suas tocas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus quis dizer é que para segui-lo, aquela pessoa iria ter que mergulhar numa vida de total, absoluta dependência de Deus. A segunda pessoa, Jesus se reporta a ela, e Jesus diz assim para ela, me siga, venha, faça parte desse exército, né? Faça parte desse grupo, faça parte dos meus discípulos. E aí ele vira para Jesus e diz assim, eu vou, mas por favor, permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Para nós, daqui ocidentais, se alguém falasse para nós dessa forma, nós iríamos imaginar que o pai daquela pessoa, daquele homem, tinha morrido, estava sendo sepultado e velado e ele tinha que correr para lá. Mas não se dá assim com os judeus. Naquela época, os judeus, eles tinham todo um ritual de sepultamento que demorava muitos dias. Se o pai daquele rapaz estivesse realmente morto, ele já estaria lá, ele teria que estar lá e ele já estaria lá há alguns dias para acompanhar todo o ritual. Certamente, o que ele quis dizer é que o pai dele ou era muito idoso ou estava muito doente. Ou ele sabia que o pai iria morrer dentro de um determinado período de tempo. E ele pede a Jesus e fala, deixa primeiro eu cuidar disso, quando essa minha responsabilidade, ela terminar, eu vou te seguir. E Jesus diz assim, não. Jesus diz assim para ele, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E quanto a você, faça aquilo que eu estou dizendo. Jesus quis dizer assim para ele, eu estou entrando com o meu plano na sua vida. E o meu chamado, ele não está
submisso ao seu planejamento, ao seu tempo, às escalas que você criou na sua vida. Eu estou chamando você hoje, e o meu chamado, ele é superior a qualquer tipo de plano que você tenha. E não é mesmo assim? Quando Jesus nos chama para o plano dele, para a presença dele, para sermos filhos de Deus, o Senhor vem na hora certa, no momento perfeito, nem antes e nem depois. Então nós temos que aprender isso. Não existe o nosso tempo, não existe a nossa conveniência. A maior bênção e a maior das conveniências é sermos chamados por Jesus. Se Jesus está te chamando, não fique analisando se Jesus escolheu o melhor tempo, porque você não sabe qual é o melhor tempo. Eu não sei qual é o melhor tempo. O nosso Senhor e Salvador conhece todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. É a hora certa, é a hora propícia. Se Ele chama, é naquele momento. E foi isso que Ele quis dizer àquele rapaz. E por último, nós vamos então agora ler. Então está em Lucas 9, 61 e 62, que é exatamente o último diálogo, né, marcado aqui de Lucas, que ele faz esse registro, e nós vamos ler então, juntos aqui. Estou me achando aqui com vocês. Lucas 9, 61 e 62 diz assim: Outro ainda lhe respondeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então, com essa resposta, nós vemos que Jesus está dizendo assim: olha, o reino de Deus, ele tem as suas leis, ele tem as suas exigências. E a primeira delas, o reino de Deus, ele é prioridade na vida de qualquer um que seja chamado para esse reino. Pense comigo, não é exatamente isso que Jesus diz? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele já tinha falado isso. E para essa pessoa, ele repete esse conceito. E ele diz exatamente isso. Olha, não, o chamado é agora, é para você, é dentro da sua vida. Não cabe espaço para que você vá, volte atrás, faça algumas coisas e depois venha me seguir. Outra coisa que eu quero salientar é que pela resposta que Jesus Cristo dá, porque ele diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno, né? É apto para o reino de Deus. Jesus deve ter falado isso diretamente a ele, porque com a sabedoria que Jesus tem, ele viu naquele homem que a paixão, o amor, o apego à sua família seria um rival dele para que ele pudesse se doar integralmente ao plano de Deus na vida dele. Não que ele tivesse que abandonar a família, não é isso, mas a família concorria em afeto, em dedicação, em valorização, estava concorrendo com o chamado para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer a ele é que o reino é prioridade. Não, eu volto a dizer que Jesus tiraria dele a família, mas o que Jesus quer mostrar para ele com essa resposta é que uma vez ele atendendo esse chamado, ele não poderia ter nada que não fosse a maior prioridade da vida dele. Nada poderia impedir que fosse o reino de Deus, nem mesmo a própria família. Isso não, mais uma vez, não significa desprezo à família, desprezo às pessoas. É apenas colocar tudo no seu devido lugar. O reino de Deus é a prioridade. E Jesus diz assim: aquela pessoa que pega no arado e fica olhando para trás não é apto. Olha, apto não é hábil, não está pronto, não tem as competências para o reino de Deus. Que coisa muito, muito interessante. Eu quero então entrar agora exatamente nesse assunto mais
mais central dessa minha explanação, desse nosso caminho dentro da palavra de Deus. E eu queria perguntar para você uma coisa muito pontual. Você tem usado arado? Você tem posto a mão no arado? Mas para isso, vamos ampliar um pouquinho o nosso conceito de arado? Somos uma sociedade urbana, pouco contato temos com a vida do campo, com a vida agrícola, não é? Nós não tiramos o nosso ganha-pão do campo, nós não somos plantadores, não somos produtores, nós somos consumidores, não é verdade? Então nós vamos ao mercado, à feira livre, e ali nós compramos os itens que o campo dá e não temos o mínimo contato com essa vida, diferente daquelas pessoas com quem Jesus está conversando, e por isso ele usa esse exemplo. Agora, nós podemos entender o que é um arado. O arado é um instrumento agrícola, uma ferramenta agrícola que tem a função de revolver a terra para promover a oxigenação da terra, para que, através desse movimento de revolver, a terra, ao ser mexida, o oxigênio é liberado e também dela sai o gás carbônico. Olha que coisa interessante, assim como eu e como você, não é? A gente respira o oxigênio, recebe ele em nós e a gente põe para fora o gás carbônico, a terra do mesmo jeito. Então é necessário arar para essa terra ser devolvida e essa terra ter oxigenação suficiente para promover a germinação de qualquer semente que nela seja lançada. Jesus Cristo, ele vai falar na parábola do semeador sobre o bom solo, né? Sobre o bom terreno. E nessa parábola ele fala que o terreno, que o solo é o nosso coração. E por coração, Jesus quer dizer que somos nós interiormente. Dentro de nós existe alguém que mora nesse corpo, que está aqui, e essa pessoa é quem a gente é de verdade, de fato, é o nosso coração, a nossa identidade humana, a nossa existência, aquilo que nós somos em essência, independente até do nosso próprio corpo. Entende isso? Porque a palavra de Deus diz que esse corpo, ele é temporário, não é assim? A Bíblia fala que o corpo vai voltar ao pó que o deu, mas o espírito vai para Deus. Então significa que o corpo, ele envolve a nossa alma, o nosso espírito, enquanto estamos aqui nesta labuta na terra. Mas depois disso, esse corpo vai voltar para o pó e a nossa alma vai voltar para Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que o solo do nosso coração é a nossa vida interior, aquilo que lá dentro nós somos. E eu quero perguntar para você, você tem cuidado desse solo? Esse solo tem chamado a sua atenção? Ele faz parte das suas prioridades, dos seus cuidados? Porque eu sei que do corpo a gente cuida, não é verdade? A gente cuida do corpo, a gente alimenta, a gente limpa, a gente procura manter saudável, a gente procura alimentar esse corpo e muitos de nós melhoram esse corpo, não é? O nosso país é o segundo país com maior número de procedimentos cirúrgicos para melhora da aparência física. Nós somos consumidores de uma maneira assim muito grande de produtos cosméticos para melhorar o nosso corpo. Somos frequentadores de academia, nós praticamos esportes, nós descobrimos agora o ciclismo, pessoas têm se dedicado a andar de bicicleta e isso é muito bom e muito saudável. Outros optam por correr, outros optam pela esteira, mas uma coisa é certa, nós sabemos como cuidar do nosso corpo. Agora, a pergunta de hoje que Jesus tem para mim e para você é: nós estamos cuidando da nossa alma? Nós temos na balança o equilíbrio do mesmo cuidado que temos com o corpo? Temos dispensado também a nossa vida interior? Como será que está essa balança para você? Como é que está? Se colocarmos os pesos, para onde ela vai pender? Então, nós precisamos parar para pensar isso. Lembra, o corpo é uma morada temporária.
Mas a alma, o espírito, é algo imortal. Então o corpo ele passa pela morte, mas a alma não. Ela é imortal. Ela foi criada por Deus, dada a mim e a você, e a partir disso ela vai viver para sempre. Então, a eternidade, ela é o lugar da alma, seja para estar ao lado do Senhor, ou seja para estar distante de Deus. Essa é uma verdade bíblica, é algo que nós não podemos nunca perder de diante dos nossos olhos. Então eu volto a perguntar, você tem cuidado da sua vida interior? Você tem dado a ela a devida atenção? E é sobre exatamente isso que eu queria falar e chamar agora o arado para o centro da nossa discussão. O arado é um instrumento que serve para revolver a terra e trazer oxigênio para ela. O solo do nosso coração também precisa de um arado, você sabe disso? Ele precisa ser cuidado, ele precisa estar sempre em movimento, ele precisa sempre estar sendo mexido para que haja vida. Porque se isso não acontece, assim como no solo, o trajeto de um solo não cuidado, você pode pegar um pedacinho de terra no seu quintal, se empolgar, preparar tudo, arar e mexer e comprar adubo e colocar e fazer uma linda horta. E você vai ficar impactada com as primeiras colheitas e como a terra é generosa quando ela é bem cuidada. Mas depois, por um trabalho, por falta de tempo, até mesmo por um descuido, você vai deixando aquela terra ali. Com o tempo, a primeira coisa, essa terra vai ressecar. Ela vai ficar sem água e ela vai ressecar. Ressecando, ela vai perdendo oxigênio. E quando ela chega num estágio de total abandono, quando ela não foi cuidada há muito tempo, essa terra ressecada, ela se compacta. De tal forma, ela fica tão sem oxigênio que ela fica sem nenhuma bolinha de ar, nenhuma molécula de ar ali, e nada mais consegue entrar nela. Fica um chão batido, uma terra dura, que nem água, nem fertilizante, nada, e nem uma enxada, nenhuma ferramenta, nem um arado consegue fazer alguma coisa. Assim pode ser também e é o nosso coração. Se somos um solo, como Jesus Cristo disse, a primeira coisa que pode acontecer conosco, se não tivermos esse cuidado, é exatamente essa questão de ficarmos secos. O nosso coração começa a ficar seco. Ele começa a perder oxigênio, a não ter água. E começamos a nos endurecer. Começamos a não darmos fruto. Começamos a ser pessoas impacientes, revoltadas, pessoas tristes, mal resolvidas, conflituosas conosco e com os outros. Nós começamos a perceber a aridez e nada de novo acontece e nada de bom acontece e começamos a ficar improdutivos porque a terra está seca. Se passarmos por esse estágio sem agir, sem nos dar conta, nós vamos para o endurecimento do solo. E nós vamos começar a ficar pessoas compactas, pessoas duras, insensíveis, nada penetra, nada muda, nada amolece, ficamos cínicos com a vida, ficamos insensíveis com as pessoas, ficamos duros com os outros e ficamos duros conosco mesmos. São características de um solo duro. Nenhuma semente jogada frutifica, germina. E nós começamos a perceber que as nossas toxinas, aqueles sentimentos,
aquelas motivações. E muitas vezes as nossas ações são aquelas ações negativas que não acrescentam, que nos prejudicam, que nos afastam das pessoas e principalmente que bloqueiam a nossa comunhão com o Senhor. Nós podemos analisar como é que está o nosso solo. Basta tão somente olhar esses estágios, olhar essas características. E é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aos coríntios, antes de participarem da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós sempre vamos precisar estar nos examinando, não para condenação, não para nos sentirmos piores pessoas, mas sempre com a intenção que Deus nos ensina de aperfeiçoamento, de correção e de melhora. Por isso nós não podemos deixar o nosso solo sem cuidado. Nós não podemos deixar o nosso coração não ser tratado por nós mesmos, porque essa é a nossa responsabilidade. Não é o outro que tem que cuidar do meu coração. É meu, é a minha horta, é o meu jardim, é a minha videira, como diz a Bíblia, é o meu território. Eu sou responsável por ele. É de mim que depende as coisas acontecerem. E aí eu quero dizer a você, existe arado para o nosso coração. Existe arado para revolver esta terra. Existe arado para fazer com que o nosso coração, ainda que endurecido, existe um arado que tem a capacidade de mexer essa terra, de quebrar os torrões secos, de deixar o oxigênio entrar, de fazer com que o gás carbônico vá embora e fazer com que nós possamos estar ali abertos e prontos para coisas boas que Deus tem para nós e viver uma vida que verdadeiramente vale a pena. Eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, nós temos um arado. E esse arado, ele tem três ganchos, sabe? Ganchos para passar na terra do nosso coração. Imagine isso. Uma haste, 3 ganchos passando na terra, revolvendo a terra, fazendo com que ela vá ficando cada vez mais fofinha, porque vai tendo oxigênio e vai tendo saúde ali. Primeiro gancho é o arado, o primeiro gancho do arado de Deus para nós é a oração. A oração é um arado. Quando oramos, nós entramos na presença de Deus. Não tem como o nosso coração não ser ali tratado, o nosso coração ser tocado, o nosso coração ser cheio de oxigênio, porque Deus é bom. A oração faz com que o chão do nosso coração possa começar a ser movido. Quando oramos, estamos diante de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. E na oração, você sabe que Deus fala com a gente também. É um diálogo, não é um monólogo. Tanto eu falo com Deus, como Deus também fala ao meu coração. Ele começa a arar o solo do meu coração. A oração faz com que a minha vontade, ela se amole à vontade de Deus. Às vezes eu estou pedindo coisas que Deus não tem para mim. E Deus começa a tirar a vontade do meu coração dessas coisas na oração. Deus ara, Deus trabalha, Deus revolve a terra. E Deus faz com que as coisas boas que estão escondidas, que estão obstruídas, comecem a sair das profundezas e vir para a superfície. O Senhor começa a quebrar os torrões, o Senhor começa a esmiuçar a terra, a nivelar, a deixar aquilo num equilíbrio perfeito. O primeiro gancho, então, do arado é a oração. O segundo gancho do arado é a palavra de Deus. Sim, a nossa querida, antiga
permanente, contemporânea, eterna palavra de Deus. Quando nós temos contato com ela, quando nós lemos, quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos sabedoria, quando nós buscamos uma visão das coisas claras e certas, a palavra de Deus, ela é para nós tudo isso. É através dela que nós olhamos retamente todas as coisas. Ela é o segundo gancho. É através desta palavra que a Bíblia fala que a palavra, ela nos lava, sabe? É ler a palavra e ao ler, o Espírito Santo vai nos lavando, vai nos revelando verdades que transformam a nossa vida, vai nos dando uma fé, porque é pela palavra que vem fé no nosso coração e esses ingredientes, eles vão sendo colocados e vão se misturando ao nosso coração, de forma que o nosso coração fica tomado pelas verdades de Deus. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo iria nos lembrar de tudo aquilo que ele havia dito, ou seja, tudo aquilo que lemos, aquilo que aprendemos da Bíblia, nas horas certas, nos momentos de necessidade cruciais da nossa vida, o Senhor traz à nossa memória a palavra dele, ou seja, é o arado, é o gancho do arado que transforma o nosso coração e que nos instrui no bom caminho, nos chama a atenção para que possamos reprogramar a nossa vida e consola-nos nas horas de tristeza e dor e nos traz tanta alegria no nosso coração. Então, o segundo gancho para arar o meu coração e o seu coração é a palavra de Deus. E há um terceiro gancho que eu queria dizer. Desses que eu selecionei, o terceiro gancho é a comunhão no corpo de Cristo Jesus. E o que significa isso? É fazermos parte do corpo de Cristo na terra, é termos uma comunidade de fé, é estarmos num ambiente de pessoas que creem como nós, que amam a Deus como nós, ou até mais do que nós, pessoas comprometidas com o reino e comprometidas com o Senhor. E como isso se dá? Isso se dá nos nossos cultos, como está se dando agora. Nós não estamos nos vendo no sentido de estarmos juntos no mesmo ambiente, mas saiba que espiritualmente nós estamos juntos, estamos participando desse momento. Os nossos cultos, onde adoramos a Deus juntos, aonde ouvimos a voz do nosso irmão nos presenciais cantando ao Senhor, aonde ouvimos a oração do outro irmão, aonde vemos os rostos, as lágrimas de alguns, o sorriso de outros. Isso tudo nos dá esse senso de pertencimento, de estarmos ali falando a mesma língua, buscando as mesmas coisas, tendo a mesma visão do mundo e das coisas e da vida. Então, nos cultos isso acontece na nossa vida, na comunhão do corpo. Também a comunhão do corpo se dá através do aconselhamento mútuo. Quando eu paro e converso com um irmão, com uma irmã, uma pessoa que pode me ajudar, que pode me lembrar das verdades espirituais, que pode me mostrar possibilidades dentro da palavra, dentro da minha relação com o Senhor. Pessoas que podem me mostrar um caminho melhor, me fazer eu buscar mais a Deus, estar ali comigo nos meus momentos difíceis com uma boa palavra. Então isso também é uma forma de arar o meu coração e o seu. E outra forma também é o encorajamento que o corpo de Cristo nos traz, é estarmos juntos, nos consolando, nos abençoando, orando uns pelos outros, buscando a excelência no serviço a Deus, promovendo bem dentro do nosso rebanho, daquele lugar onde nós fazemos parte, não é? Do corpo, no caso a nossa igreja local. Então esse encorajamento que nós encontramos em cada ajuntamento que fazemos, em cada lugar que estamos juntos. Meus queridos, nós nunca podemos perder de vista, amizade não é a mesma coisa que comunhão espiritual. Então nós temos que entender que a comunhão do corpo, ela gera edificação. A comunhão do corpo faz com que depois daquele momento, daquela reunião, daquele culto ou
daquele encontro que eu tive com um irmão ou com uma irmã, daquele café que eu participei, daquele passeio que eu fui junto com irmãos em Cristo. Você sabe que a comunhão do corpo faz com que depois disso eu me sinta feliz, eu me sinta mais próxima de Deus, amando mais a Jesus e amando mais as pessoas, amando mais a obra dele na terra. Diferentemente, se às vezes esses ajuntamentos não promovem isso. Se eu preciso, depois que eu participo de ajuntamentos, eu preciso pedir perdão a Deus pelo que eu falei ou pelo que eu ouvi, ou pelo que eu não falei e por aquilo que eu me calei, ou então me esfria, me tira a motivação, me faz olhar com um olhar enviesado, coisas que antigamente eu olhava com bons olhos. A verdade a comunhão do corpo é o terceiro dente do arado. Tire proveito dela, se submeta a ela. Faça com que essas coisas boas aconteçam na sua vida. E mais do que isso, seja você também alguém que sempre que encontrar com uma pessoa de fé, de comunhão, sempre que você aconselhar, sempre que você estiver junto, sempre que você participar, você possa promover o bem e essa pessoa possa louvar a Deus por ter te encontrado, por você fazer parte da vida dela, por estarem juntos, porque a sua amizade, a sua comunhão, o seu compromisso com Jesus tem feito a vida de pessoas ser melhores e mais próximas de Deus. Eu quero recapitular com você então. O nosso arado tem 3 dentes. Vamos lá? O primeiro, isso, oração. O segundo, isso, a palavra de Deus. E o terceiro, a comunhão do corpo de Cristo Jesus. Se nós aproveitarmos esses conceitos de Deus, o nosso coração, ele sempre vai ser o bom terreno. Nós não vamos endurecer, nós não vamos perder oxigênio, nós não vamos compactar. Nós seremos aquele campo que Jesus diz na parábola do semeador, que é a terra que caiu no bom solo, e nós continuaremos a dar bons frutos. Meu querido e minha querida, para todos nós, sempre haverá esperança, sempre haverá uma porta aberta. Não importa como está hoje o solo do seu coração, se ele está bem fofinho, se ele está ressecado, ou se ele se tornou uma terra de devastidão, uma terra infértil. Não importa. Tudo isso não é nada perto do amor e da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer é orar. Pedir a Deus, antes de terminar esse culto, que abençoe o nosso coração. E faça como Ele disse que faria ao povo de Israel. Você quer ver comigo uma coisa tão bonita? Está em Oséias capítulo 10, versículo 12, é o miolo do versículo 12, depois você vê na sua Bíblia, é o miolinho do versículo, tem o começo do versículo, o miolo e o fim. Eu peguei o miolo para meditar com você. Olha só o que Deus diz ao povo de Israel: e façam sulcos no solo não arado, ou seja, faça caminhos de plantação, revolvam, arem aquela terra ali, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça justiça sobre vocês. Amém, queridos? Deus disse isso ao povo de Israel há centenas de anos atrás. E Ele diz isso a mim e a você hoje. Are agora. Comece, põe a mão no arado. Não olhe para trás. Põe a mão nesse arado que traz saúde para o seu coração e para o meu. Põe a mão nesse arado de 3 dentes que vai nos levar a lugares melhores, a sermos pessoas melhores, seres humanos mais humanos e, acima de tudo, filhos e filhas de Deus. Põe a mão nesse arado e vamos começar a prática hoje, agora. Vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que abençoe cada coração, cada um de nós que está aqui na presença dEle. Que o Senhor
por graça e misericórdia, nos regue e nos amoleça, para que possamos dar continuidade a esse trabalho. E vamos prometer a Deus que vamos sempre cuidar do coração, vamos sempre usar o arado, vamos estar atentos, porque Deus vai fazer chover justiça dentro de nós. O Senhor vai nos surpreender com a sementeira que Ele tem preparado para mim e para você. Essa é uma palavra fiel e verdadeira, Igreja Evangélica da Paz. O Senhor quer que preparemos o nosso coração para tudo que Ele tem preparado para nós, como igreja, e para a nossa vida pessoal também. Guarde no seu coração esse dia, marque na sua vida, prepare o seu coração, porque a chuva virá, porque a bênção virá, e ela tem que encontrar o solo fértil, preparado do nosso coração. E a mim e a você compete a responsabilidade de usar o arado. Ponha a mão no arado, não olhe para trás, porque você é apta para o reino de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque teu nome é santo, porque tu és bom. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo. E juntamente com Jesus, o Senhor nos deu todas as demais coisas. Obrigado por nos suprir, obrigado por nos abençoar e obrigado, acima de tudo, por falar ao nosso coração. Nesta hora, Senhor, neste culto que nós estamos já terminando, nós queremos arar o nosso coração. O Senhor nos deu arado. E o Senhor nos deu elementos para que o nosso coração seja constantemente abençoado, visitado, revitalizado, revolvido e abençoado. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e nós trazemos os nossos corações na Tua presença. E eu oro, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão e irmã que, assim como eu, está diante de Ti neste culto. Eu oro por cada coração, porque o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe da necessidade de cada coração. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles corações que estão, Senhor, ó Deus, arados, abençoados e prontos a receber a Tua palavra. Eu oro por aqueles corações que estão ressequidos, que estão sedentos, que estão talvez buscando, Senhor, outro tipo de arado, como que se isso fosse suficiente para dar conta, meu Deus, das necessidades internas e espirituais que nós temos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esses corações agora sejam plenamente abençoados pelo Senhor e que o Senhor faça, Deus, chover neles, nesses corações, a Tua graça, a Tua presença, de maneira que eles possam retomar, Senhor, o caminho. Pai amado, em nome de Jesus, eu também oro por aqueles corações que estão compactados, que estavam fechados até o começo deste culto, aqueles corações, Senhor, que estavam endurecidos, seja pelo sofrimento, por ofensas, por pecados, por distanciamentos, por, ó Deus, por más conversações que corrompem os bons costumes, corações que foram, Senhor, sendo minados e drenados em sua vitalidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor. O Senhor é o Senhor da seara. O Senhor tem o arado poderoso na mão. O Teu amor, o Teu cuidado e a Tua fidelidade. Nós oramos agora, nos juntamos para que esses corações embrutecidos, endurecidos, agora, Senhor, recebam uma libertação. Agora receba o Teu toque, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todos os torrões sejam desfeitos, que haja vida em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós
nós te bendizemos, Senhor, e nós continuamos aqui na tua presença e trazendo os nossos corações diante de ti, e nos abençoe e nos ajude, porque nós pegamos, ó Deus, nós colocamos as mãos no arado e nós não iremos olhar para trás, porque tu és fiel, Senhor, porque tu estás diante de nós, nos abençoando, o Senhor está nos erguendo a cada dia, a cada manhã, e o Senhor nos renova, porque grande é a tua graça e a tua misericórdia. De todo o coração, nós nos entregamos a ti, nós nos oferecemos ao Senhor, na certeza do perdão dos nossos pecados, na convicção absoluta, Senhor, de que sempre há para nós um caminho aberto, uma porta aberta, porque o Senhor é Deus de amor, de graça e de plena bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, obrigado pelo teu favor, pelo teu cuidado e por esse coração que o Senhor está mudando, que o Senhor está transformando. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero agora, ao me despedir de você, pedir que você coloque a mão aonde? Aonde? Isso, no seu coração. Aleluia. Eu tenho certeza que esse coração está diferente, né? De quando esse culto começou. O Senhor começou a te abençoar no louvor. O Senhor falou com você. E eu sei que agora você pode pôr a mão nesse seu coração, que está aliviado, que está mexido, que está tocado, que está revitalizado pelo amor que Deus tem pela sua vida. Então, põe a mão nesse coração e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Uma excelente semana e até quarta-feira. E não se esqueça, faça uso do arado para bem da sua vida e para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.